Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula da Gênese, esse curso tão especial que o Marco Deixara está proporcionando para a gente todos os domingos às 10 horas. E hoje a gente vai para a nossa aula de número 14. Marcos, bem-vindo! Atman Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Deixa eu colocar aqui o meu material. Todos vendo minha tela? Perfeito, vendo sim. Ok, Atman Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e possa nos orientar para que possamos trazer esclarecimentos necessários para a transformação moral de cada um de nós. Bom, nós estamos falando hoje do capítulo 14, né? Sobre fluidos ainda, os itens 22 a 39. Alguém poderia me perguntar, Marco, mas por que não fala a cada aula um capítulo? Não dá, é muita coisa para passar, então seria uma coisa muito corrida, por isso que a gente acaba dividindo. Então, essa nossa aula 14, nós vamos falar sobre algumas explicações, deixa eu tirar essa aqui, algumas explicações e fatos de coisas que muita gente chama de sobrenatural porque não entende, né? Em particular, a catalepsia, ressurreições, vamos falar também da letargia, né? Apesar de eu não escrever aqui, mas são fenômenos que são considerados sobrenaturais que o Espiritismo traz com muita propriedade. Vamos falar de processos de cura, né? Iniciar isso, aparições e transfigurações, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o perispírito é o veículo de manifestação do espírito. Espera aí, Marco, explica isso melhor aí. O espírito não conseguiria agir diretamente no corpo físico. Por quê? Porque o espírito tem uma capacidade vibratória muito alta. Então, se ele tentasse agir diretamente no corpo físico, ele acabaria causando, vamos dizer assim, um curto-circuito no nosso cérebro, né? E problemas seríssimos na nossa rede neural. Então, ele precisa do intermediário, que é o perispírito, para que ele possa se manifestar, ok? Então, é através dele, né, do perispírito, que o espírito percebe a vida material. Espera aí, Marco, deixa eu entender. Quem percebe a vida material não é o corpo? Sim, é o corpo, por quê? Porque ele está ativo, ele está, vamos dizer assim, vinculado intrinsecamente às propriedades do perispírito, que, por sua vez, é manipulado, é ordenado, é ativo através da vontade do espírito, ok? O espírito se utiliza das propriedades e da irradiação, que é o padrão vibratório do perispírito, para interagir e perceber o meio ambiente. Então, vocês devem lembrar que nós falamos em aulas passadas que, por exemplo, o veículo do pensamento, ele perpassa, né, pelo campo chamado áurico e, a partir daí, ele manifesta alguma coisa que um outro espírito, né, mais assim, evoluído, né, não precisa ser tão evoluído, mas um pouquinho de evolução, ele consegue perceber se a pessoa está mais triste. Por quê? Porque aquilo tem um padrão vibratório específico que nós entendemos como corpo. Então, primeira coisa que a gente não pode esquecer é que o perispírito é o veículo de manifestação do espírito, ok? Quando a gente dorme, a gente se emancipa. Quando a gente se emancipa, a gente faz o que a gente chama de desdobramento, tá? Então, a gente sai do corpo físico, a gente vai ver aí o que sai é o corpo espiritual. O duplo etéreo normalmente fica próximo ao corpo físico, junto com o corpo físico, ok? E ele tem que estar carregado. Marco, como carregado? Igual uma bateria, né? Então, para que o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, possa se desdobrar
ir para locais, vamos dizer assim, vamos imaginar aqui, visitar uma colônia, por exemplo, a colônia do nosso lar. O corpo físico, junto com o duplo etéreo, tem que estar carregado. Então, como é que eu carrego ele, Marco? Boas energias, né? Bons pensamentos, uma boa alimentação, tudo isso faz parte de carregar o corpo físico para que você possa fazer um desdobramento pleno. Ao sair do corpo físico, o perispírito continua ligado ao duplo etéreo. Tá? Como é que ele se liga? Pelo cordão de prata, que a gente vai ver aí. Marco, por que cordão de prata? Porque é referente à cor do cordão. Ele é um branco muito luminoso que se parece com a prata. Tá? Ele é real. E é através dele que nós temos a possibilidade de manifestar a vida. Ok? À medida que a energia que carrega o duplo etéreo, que é essa energia orgânica, né? O que é energia orgânica? É o fluido espiritual da Terra. Tá? É a forma como o fluido cósmico foi se adensando e chegou ao fluido espiritual da Terra, que é específico. O fluido espiritual da Terra não é igual, como a gente viu em aulas passadas, a outros orbes, né? Que, na realidade, comportam outros mundos, que são padrões vibracionais. A Terra é um mundo ainda de expiações e provas, e os demais planetas do nosso sistema solar têm outro padrão vibratório que caracteriza outros mundos. Porém, à medida que o corpo espiritual está longe, ele vai se enfraquecendo, e aí ele sente necessidade de voltar à base. Marco, me dá um exemplo. Quando você está dormindo assim profundamente e alguém tenta te acordar, né? Pega o seu ombro e balança. Olha, olha, olha. Aí você volta. Parece que, né, o seu coração disparou. Não parece. Realmente ele disparou. Por quê? Porque ao adentrar ao corpo físico, ou seja, ao se acoplar ao corpo físico, o corpo espiritual, como veio, né, vamos dizer assim, muito rápido, ele não se alinhou. Ele tem que se encaixar partícula a partícula, molécula a molécula, para que haja, né, o conceito do despertar natural, né, sem nenhum tipo de batimento cardíaco, sem ficar, vamos dizer assim, esbaforido. Né? Quando acontecer isso, se acordar subitamente, você deve repousar pelo menos de 3 a 5 minutos. Para quê? Marco, tem que repousar para que o encaixe do duplo etéreo, né, que está ali junto ao corpo físico, seja completo, agregando o corpo espiritual. Tá? Então, isso é uma ciência, a gente tem que entender isso. Porém, enquanto pode a alma estar fora do corpo físico, né, que é a sua base, ela sente uma liberdade enorme para viver a vida espiritual com uma percepção muito mais ampliada. Então, vamos ver uma figura que demonstra e exemplifica isso que a gente acabou de falar. Então, como é que a gente pode entender o desdobramento? Aqui está a figura que eu acho que é uma das melhores figuras para você entender. O corpo físico está aqui, esse azulzinho aqui é o duplo etéreo, tá? E quando o corpo espiritual sai, o que sai aqui é o corpo espiritual, tá? Ele fica preso através do chakra da testa, tá? E no corpo espiritual, através do posterior do chakra da testa, o cordão de prata. O cordão de prata é esse aqui, ok? Então, isso aqui é como se fosse plugs, né? Imagina um plug, né, de um aparelho eletrônico qualquer, que se você não encaixar ele certinho, ele pode, né, danificar, ele pode não fazer aquele aparelho funcionar. O nosso corpo físico, em relação ao perispírito, é a mesma coisa. Tá? Então, esses plugzinhos aqui, como você está vendo, ó, eles têm que se encaixar perfeitamente. Daí você entendeu o exemplo que eu dei, né, de quando alguém te acorda de uma forma muito abrupta. Ok? Então, isso em amarelo aqui é o campo mental. Ok? Puxa, Marco, para o desdobramento acontece tudo isso aqui, sim. Veja como, né, a sabedoria divina é brilhante. Uma informação um pouco física, né, mas eu acho que vale a pena.
é que o duplo etéreo permanece junto ao corpo físico eletricamente carregado, como eu falei. O que está saindo é o corpo espiritual. Este apresenta-se sob a forma de luz branca azulada ao cinza. É um azul clarinho que vai se aproximar do cinza. A sua espessura é de 1/4 de polegada, ou seja, 0,64 centímetros a 2 polegadas, 5 centímetros aproximadamente. E ele pulsa de 15 a 25 ciclos por segundo, da natureza eletromagnética e pelo comprimento de onda, que é superior ao ultravioleta. Então, repara que é realmente um aparelho eletromagnético. Por que eletromagnético, Marco? Primeiro que o nosso corpo é cheio de eletricidade, né? É só você lembrar dos condutos, né, nervosos que nós temos. Isso gera eletricidade. E todo campo que gera eletricidade de uma forma horizontal forma um campo magnético perpendicular. Então, a eletricidade corre horizontalmente e, à medida em que ela vai se expandindo, ela vai correndo, ela forma um campo num conceito vertical, ou seja, para cima, né, magnético. Tá? Isso não acontece só no corpo espiritual junto ao corpo físico. Isso acontece em qualquer fio da sua casa, por exemplo, né? Tem um campo elétrico ali que forma um campo magnético também. Ok? Bom, esse nome perispírito foi um nome dado por Kardec, tá bom? Mas ele é conhecido já há milênios como outros nomes. Então, Kardec não trouxe nenhuma novidade para o conceito e o conhecimento do mundo espiritual. Né? Outras culturas já o adotavam. Então, aqui nesse livrinho do Gonzaga, do Luiz Gonzaga Pinheiro, chamado Perispírito e Suas Modelações, ele nos apresenta vários nomes do perispírito. Os egípcios chamam de Ka, tá? E especificamente quando se refere à alma, tá? Repara que tem uma diferença entre o espírito e a alma. Para nós, espíritas, a alma é o espírito encarnado. Então, a alma significa que ela está ligada a um corpo físico. Quando isso acontece, os egípcios chamavam de Ba, tá? E quando é só o espírito, é Ka. Pitágoras chamava de corpo sutil, Aristóteles de corpo sutil e etéreo, os platônicos, né, de Platão, de Okemã. Os neoplatônicos, ou seja, depois, né, os filósofos depois de Platão, chamaram de aura. Puxa, Marco, vários desses nomes aqui a gente usa até hoje, sim. Os tertulianos, né, que era de Tertúlio, corpo vital da alma. Próclo, veículo da alma. No budismo, chama de Kama-rupa. Na Cabala, de Ruá. O Vedanta, ou seja, os védicos, de Manu, Mayakosha. Hipócrates chamava de eu astral, os caldeus chamavam de coroa de fogo. Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual. Os cristãos primitivos, né, depois da morte de Jesus, chamaram de corpo glorioso. Paracelso, grande químico, grande alquimista, né, chamava de corpo astral. Os católicos chamam de alma. A teosofia de Helena Blavatsky chama de corpo causal. Leibniz chama de corpo fluídico, Zohner de corpo fantasma, os Rosa Cruz chamam de corpo vital, os ocultistas de ego transcendental. E os atuais pesquisadores, né, estamos falando aí do século XXI até, de corpo psíquico ou corpo bioplasmático. Então, essa informação que é trazida pelo Luiz Gonzaga Pinheiro, vale bastante a pena você entender, né, porque, às vezes, dependendo do que você lê, eles se referem a um nome que você pode achar que é outra coisa, mas tudo é o perispírito que Kardec chamou. Existem outras formas de emancipação da alma, não é só o que a gente viu, que é o desdobramento. Tá? Então, quais são as outras formas de emancipação da alma? O sonambulismo, a catalepsia, a letargia e a êxtase. Vamos ver cada um deles? O sonambulismo vem do latim sonus,
tá? Somos mais ambulário, ou seja, aquele que anda durante o sono. Ele está dormindo e anda. Né? Muita gente já deve ter visto ou até mesmo passar por essa experiência. E lembrando, muita gente confunde, o sonambulismo não é uma atividade mediúnica. Vocês vão ver um vídeo que afirma isso. Um vídeo curtinho do Divaldo que afirma isso. Então, o sonambulismo é um estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho. O sonho é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a faculdade de ver, que é um dos atributos de sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e nitidez. O corpo pode agir sob impulso da vontade da alma. Detalhe, essa visão aqui não é pela vista sensorial que temos, tá? A visão é como se fosse um todo. É igual quando você tem o processo de evidência, você não vê pelos olhos, né, físicos. Você vê como se fosse um espectro global, né? Não é utilizando um órgão específico. Okay? O esquecimento absoluto do momento do despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, ou seja, você não se lembra, né? Então você já deve ter visto filme, ou talvez até um de vocês tenha essa propriedade, né, de sonambulismo, e você não lembra. Então, quando a pessoa te acorda, você está... E o que eu estou fazendo aqui? A pessoa não sabe o que aconteceu. Por que isso? Porque a independência da alma e do corpo é mais completa do que nos sonhos. Ok? Então, o sonambulismo ele tem propriedades que são, vamos dizer assim, mais perfeitas para o espírito do que o sonho. O sonho se confunde muito com um filme que você viu na televisão e ficou impressionado, com uma preocupação que você tem. Então, o sonho vamos dizer assim, é um amálgama de várias coisas que, por muitas vezes, você cria uma historinha. Por isso que o Espiritismo diz que você não deve acreditar, né, nessas interpretações de sonho. Eu sonhei com dente, significa que alguém vai morrer. Né? Isso é besteira. Tá? O Kardec deixa isso muito claro. Então, vamos ver os tipos de sonambulismo que podem ocorrer. O sonambulismo artificial é aquele sonambulismo provocado por emanação magnética ou passe. Espera aí, Marco. Durante um passe pode ocorrer o sonambulismo? Sim, você deve reparar que, se você observar numa casa espírita, muita gente que está ali assistindo a palestra, por muitas vezes dorme, tá? Mas o fato de dormir não significa que ela está inconsciente. Às vezes ela está em estado sonambúlico e a sua alma está prestando atenção do que está sendo falado. Ou, se ela não quiser e tiver com algum processo obsessivo, né, a alma se desliga completamente do que está sendo falado ali naquele ambiente para que aquela pessoa não escute isso, porque pode ameaçar o obsessor. Tá? Então, esse primeiro sonambulismo é o artificial, que ele é produzido, ele é provocado. Tem o sonambulismo magnético, que é aquele que é provocado pela ação de uma pessoa sobre outra, por meio do fluido magnético que esta derrama sobre aquela. Marco, é meio parecido, né? É bem parecido, só que às vezes acontece de forma inconsciente, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai dar um passe em alguém, ele está meio sonolento, aquele sonambulismo dele é um sonambulismo artificial. A outra coisa é haver uma predisposição para que outro possa injetar, né, fazer inoculação no seu campo áurico de um fluido magnético que vai te levar a um sonambulismo, ok? Então é uma pequena diferença, mas tem. E o sonambulismo natural, que é aquele que é espontâneo, se produz sem provocação e sem influência de nenhum agente exterior. No sonambulismo natural, o espírito do médium adquire maior independência com relação aos limites do seu corpo físico. E, por essa razão, suas faculdades adquirem maior amplitude. Marco, peraí. Significa, num estado sonambúlico natural, eu posso, inclusive, acessar
o meu campo mental superior e trazer ali arquivos, né, e inclusive memórias de vidas passadas, conhecimentos de vidas passadas. Sim, isso é possível, ok? Então, nesse estado, o espírito encarnado poderá servir-se de seu próprio corpo para produzir certas ações, como se serve de uma mesa ou de outros objetos. Ou seja, o espírito ali desprendido, né, no sonambulismo natural, ele pode manipular o corpo físico, ok? Para que o corpo físico atenda em alguma necessidade. Ou mesmo como se utiliza da mão do médium na comunicação escrita, né? Então, você deve lembrar que quando há a psicografia, existe a psicografia direta, né? Que é quando o espírito se apropria do chakra humeral, e ali ele pega o plexo humeral e a mão do médium vamos dizer assim, conduzida diretamente pelo espírito. Então, esse é a psicografia direta, né? Como era o caso do Chico, né? Ele dava passividade e Emmanuel, André Luiz, né, se apropriavam energeticamente do chakra humeral e, a partir dali, escreviam, inclusive, as letras, né, eram específicas do espírito. E tem um outro tipo de psicografia, que é aquela inspirada, né? O espírito se conecta, né, através principalmente do ajna, e a partir dali dá a mensagem. O médium sempre é uma espécie de intérprete, ok? Puxa, Marco, eu pensei que o médium transmitisse integralmente a mensagem do espírito. Isso não é verdade. Depende muito do tipo de conhecimento que o médium tem, nesse caso, para a psicografia que ocorre por inspiração. Ok? Então, o médium é como se fosse um intérprete, é como se, fazer um exemplo aqui bobinho, mas para você entender, é como se o espírito estivesse dizendo ao médium, mentalmente, em alemão, e ele tivesse que escrever em português. Ok? Esse fato é interessante. Uma vez o Chico, né, ele psicografava, né, muita gente ia a Uberaba lá para receber psicografia de entes que já tinham desencarnado, e foi uma família judaica, né, que, né, queria muito a mensagem do filho e tal, e eles eram judeus mesmo, não eram nascidos no Brasil, eram realmente de Israel. E o Chico recebe esse menino, era um rapaz, e ele psicografa, só que ele psicografa em hebraico. E aí, quando ele volta ao estado normal, ele vê a carta, está em hebraico. Ele fala assim: por favor, alguém parente, aí diz o nome do rapaz, pode vir aqui para ler, porque eu não falo hebraico, eu não entendo nada de hebraico. Tá? Então, isso caracteriza o quê? Uma psicografia direta. Okay? Então, nesse estado sonambúlico, principalmente o natural, o espírito tem muito mais possibilidades do que nos outros dois estágios do sonambulismo. Vamos ver um vídeo curtinho do Divaldo, falando essas coisas que eu já trouxe, mas é bom a gente ouvir na figura, né, desse brilhante espírita que é Divaldo. O sonambulismo não é uma faculdade mediúnica, é uma faculdade anímica. É o próprio espírito que se desloca do corpo e bloqueia a consciência. É uma faculdade normal, não é paranormal, porque não tem interferência com outros. No entanto, os bons espíritos se utilizam dessa faculdade normalmente quando a pessoa se deita e se desdobra para poderem dar comunicações ou levar o paciente a encontros nos quais podem fazer revelações, podem também trazer espíritos adversários para ser orientados. É muito fácil educar o sonambulismo. A pessoa sempre procurar revestir o inconsciente com ideias boas, mandar para os arquivos mentais
aspirações superiores. Quando eu comecei a ter estados sonambúlicos na infância, a levantar da cama, sair de casa, ser pegado na rua, em absoluto transe de consciência, adormecido, eu descobri que poderia preparar esse fenômeno, projetando na minha alma, de forma consciente, as aspirações da tarefa mediúnica. Então, eu planejava como será o mundo espiritual. Gostaria tanto de, no estado sonambúlico, em que estarei fora do corpo, ao corpo ligado, ir a alguma região. E, nesse sentido, minha mãe, que era desencarnada, começou a me ajudar. E foi educando esse fenômeno orgânico do sonambulismo. Ele é mais comum do que parece. E qualquer um pode exercitar. Há várias obras muito boas a esse respeito, sem necessidade de estudos esotéricos mais profundos. Daí, o fenômeno mediúnico é sempre quando tem interferência do além, ou de seres encarnados. É, portanto, algo que facilita o intercâmbio com outra pessoa. O sonambulismo é o fenômeno da própria alma. Portanto, o hipnotismo são manifestações da nossa mente sob o comando do espírito encarnado. Marco, por que o Divaldo falou que precisa ser educado? Porque, dependendo do seu nível de pensamento, você pode ser assediado, sim, tá? No sonambulismo, a, de repente, ir para a rua. Né? Imagina se naquele estado você está afinizado com um espírito obsessor, um espírito que não gosta de você, que vai te levar para a rua para ser atropelado. Tá? Então, por isso que o Divaldo falou que necessita de educação. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos entender agora alguns outros estados de emancipação da alma, a catalepsia e a letargia. A catalepsia e a letargia derivam do mesmo princípio que a perda temporária da sensibilidade e do movimento do corpo físico. Parece que está morto, tá? Muito mais na catalepsia do que na letargia. Diante de um estado de emancipação profunda da alma, não são enfermidades físicas, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade mediúnica, incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada, torna-se prejudicial ao seu possuidor. Então, repara, tanto o estado cataléptico quanto o estado letárgico já foram considerados estados de morte, principalmente citado, por exemplo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Caracteriza-se a catalepsia pela suspensão parcial ou total da sensibilidade dos movimentos voluntários, acompanhado de extrema rigidez dos músculos. Então, imagina, parece que a pessoa está morta. E naquela época, por exemplo, na época de Jesus, tá? Época antiga, onde é narrado os fatos e as histórias do Antigo Testamento, as pessoas não tinham instrumento para verificar, o batimento cardíaco fica muito, muito, muito diminuído. A respiração fica muito, muito, vamos dizer assim, diminuída em movimentos respiratórios. Então, a pessoa acreditava que a pessoa estava morta, acarretando a conservação passiva das atitudes dadas aos membros, ao tronco e à face. Então, você não mexe nada na catalepsia. Assim, se lhe for erguido um braço, nesta posição, ficará. Por que vai ficar, Marcos, se eu levantar o braço, por exemplo, de um cataléptico? Porque ele está numa espécie de, vamos dizer assim, como se fosse um congelamento da sua estrutura nervosa. Então, se você levantar o braço vai ficar levantado.
Então, nesse estado, os olhos permanecem grandemente abertos, por vezes, fixos, com um semblante imobilizado. Então, várias pessoas, né, quem já presenciou a morte, muita gente morre de olhos abertos, então você tem que fechar, né? Então, fica muito difícil você conseguir distinguir, apresentando o paciente uma fisionomia impassível, sem emoção e sem fadiga. A catalepsia pode ocorrer naturalmente sem uma causa aparente, ou pode ser provocada, no caso de hipnotismo, ou até de obsessão. Neste último estado, embora o paciente não possa ter atividade alguma voluntária, age, no entanto, sob a sugestão do operador, que é o obsessor aqui, né? Já na letargia, é uma apresentação mais profunda que a catalepsia. Puxa, peraí. A letargia, então, é mais profunda. A letargia é mais complexa do que a catalepsia. O letárgico nada ouve, nada sente. Espera aí, a catalepsia, então, eu posso estar ali imóvel, mas eu estou ouvindo as pessoas falarem, né? Eu estou ali percebendo que está acontecendo coisas à minha volta. Na letargia, não. Há um desligamento completo, você não ouve nada, não vê nada, não sente nada. A sua própria consciência está apagada. Você fica num estado muito, 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 muito mais próximo do que a gente chama de morte. O paciente jaz imóvel, os membros pendentes, imalhes e flácidos. Espera aí, na catalepsia, se eu levantar o braço fica, né? E na letargia, você levanta o braço, ele, bum, cai de novo. Você não tem nenhum tipo de rigidez muscular. O teu sistema nervoso está desligado. O paciente jaz imóvel, os membros pendentes, moles e flácidos, sem rigidez alguma, e se erguidos quando novamente soltos, recaem pesadamente. Sua respiração e o pulso são quase imperceptíveis. As pupilas, mais ou menos dilatadas, não reagem à luz. Puxa, é muito parecido com a morte. O sensório está totalmente adormecido e a inércia da mente parece absoluta. É exatamente dentro da letargia que se inclui os casos de morte aparente registrada no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem 3 casos onde, não entendendo o que acontecia, eles chamaram de que Jesus ressuscitou, né? Foi a ressurreição de Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, tá? Que estava já no cortejo do caixão, e aí Jesus simplesmente toca no caixão e, pelo impacto magnético, faz a pessoa, né, através daquele choque eletromagnético, acordar. Mas a gente vai estudar isso mais à frente, quando a gente falar dos milagres do Evangelho. Então, a letargia é esse estágio, ok? Que nós vimos, sim, muitas vezes, né, presentes aí em várias histórias, inclusive no Novo Testamento. Vamos ver um outro vídeo que fala sobre essa diferença desses estados de emancipação. É um vídeo bem curtinho. Questão número 424, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria, se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital, que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. No canal Mensagens do Bem, você assiste a vídeos diários.
Estude e compartilhe as obras de Allan Kardec gratuitamente. Links na descrição. Sempre gosto de dar referências das coisas que eu disponibilizo, né? Aqui está o link. E, de repente, o site, se você quiser visitar, é bom. Sempre tem coisa bacana ali para você aprender. Então, o estado de êxtase, vamos falar agora de êxtase, é um sonambulismo mais apurado, a maior independência da alma, né? Isso é a questão 439 do Livro dos Espíritos, que nos explica isso. Os estados de sonambulismo e de êxtase podem favorecer bastante o animismo, que é um estado em que a própria alma do médium, em desdobramento consciente, adquire um certo grau de liberdade, permanecendo com suas qualidades de espírito, tendo acesso ao seu arquivo de conhecimento, inclusive de vidas passadas, e dar comunicações escritas ou verbais pela sua própria organização física. Bom, vamos explicar uma coisa. Muita gente, isso não só no centro espírita, tá? Na Umbanda também acontece, são dois locais que eu tenho bastante experiência, onde o pessoal fala assim, o fulano está anímico, tá? Como se fosse uma coisa ruim. Não é. Animismo não é uma coisa ruim. Animismo aqui, como exatamente a figura mostra, é quando você sai do corpo, tá? E ao sair do corpo você se sente mais livre, com acesso ao seu campo mental superior, porque quando a gente está encarnado, né? No caso no corpo físico, você não tem acesso ao corpo mental superior, só ao inferior. E quando você desdobra, você tem acesso ao corpo mental superior. E ali tem arquivos que você pode utilizar e você simplesmente manipula o teu próprio corpo físico para fazer alguma coisa, para fazer uma psicografia, dar uma mensagem verbal, utilizando suas próprias cordas vocais. Então, o animismo não é uma coisa ruim, ok? Muita gente confunde, né? Às vezes um médium, principalmente quando ele está dentro do desenvolvimento mediúnico, né? Eu já coordenei alguns desenvolvimentos mediúnicos, às vezes o médium pensa que está, vamos dizer assim, incorporado por, né, algum outro espírito. Não é. É ele mesmo que, em desdobramento, conseguiu fazer aquele processo de dar uma mensagem, tá? Então, quando você tem mais experiência, você consegue verificar, tá? Tem que ter bastante estudo, né? E bastante tempo de observação, né? Não só ali na hora, mas você já tem que ter uma experiência para verificar quando está em estado de animismo ou quando está incorporado, ok? Pode ainda comunicar-se por outros médios. Puxa, peraí. Então, esse espírito, né? Esse espírito que saiu aqui desse cara aqui, ó, ele pode dar uma comunicação para uma outra pessoa, como faz os espíritos desencarnados, que constituiria, então, numa comunicação mediúnica entre encarnados. Olha que coisa interessante. Puxa, então o animismo não é ruim, né, Marco? Muita gente pensa que o estado anímico é, às vezes, uma farsa, ou que o médium está ali tentando enganar. Às vezes, não. Porém, para observar, para entender, né, para distinguir se está em estado anímico ou se está realmente incorporado, é preciso muito estudo e observação, né? Como eu falei para você, já coordenei o desenvolvimento mediúnico de algumas casas espíritas e de Umbanda, e só depois de um determinado tempo que eu comecei a perceber a diferença entre um e outro. Não é uma coisa fácil. Analisando-se cuidadosamente o conteúdo das comunicações, podemos diferenciar o que pertence à individualidade do médium e o que pertence realmente a um espírito que lhe é estranho, tá? Que está lhe dando assistência. Ok? Então, fica a dica aí para vocês entenderem, né, principalmente que o animismo não é uma coisa ruim, tá? E te digo mais, isso é uma visão minha, tá? Cada vez mais o processo de incorporação vai minguando. Cada vez mais no futuro as comunicações serão por estados anímicos, as psicografias e por aí vai. Por quê? Porque o número de espíritos que vem encarnando, principalmente agora no planeta Terra,
é muito mais elevado do que os que normalmente habitaram o planeta até agora. É só você lembrar, o espírito de Emmanuel está encarnado já aqui em São Paulo. Ele encarnou por volta do ano 2000 ali. Chico ainda era vivo, inclusive Chico auxiliou, né, a encarnação de Emmanuel no corpo físico, né? E hoje ele está mais ou menos com 23, 24 anos, e ele chama-se João Pedro. Tá? Se você procurar, por exemplo, no YouTube, você vai ver João Pedro junto com Geraldinho, tá? E inclusive tem um programa, eu não lembro aqui onde que está o Geraldinho junto com o João Pedro numa entrevista, né? E o Geraldinho fala assim: eu reconheci Emmanuel, né, aqui na figura de João Pedro. É um menino fantástico, com muitas propriedades. E segundo o próprio Chico, né, ele, quando estaria reencarnando, o Emmanuel, ele se dedicaria à educação cristã. Educação de uma forma geral e, basicamente, a educação cristã, tá? Não só a educação espírita. Puxa, Marco, mas por quê? Né, ligado ao cristianismo? Porque, na realidade, o espiritismo também é cristianismo. E só para te lembrar, né, antes de ser o mentor do Chico, Emmanuel, né, que era o nome dado lá atrás, que se conhecia como senador Públio Lentulus, ele era o padre Manuel da Nóbrega, tá? Era missionário, né, da Igreja Católica. Então, o Emmanuel sempre esteve ligado ao cristianismo. E, naquela época, né, o catolicismo era o maior representante do cristianismo, né? E ele continua ligado ao cristianismo, como o próprio espiritismo, ok? Então, fica a dica aí. O item 24 desse capítulo que a gente está estudando diz o seguinte: se a vista espiritual não se afasta pelos olhos do corpo, é porque a percepção das coisas não se realiza pela ação da luz comum. Então, vamos entender o que é luz comum e luz material e luz espiritual. A luz material é feita para o mundo material. Tá? Então, você acende uma luz, tem ali, né, as células, né, fotoelétricas que se ligam e aí produz a luminosidade. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial, cuja natureza é desconhecida. A gente tem uma hipótese que eu vou mostrar para vocês, baseado nos estudos de Pietro Ubaldi. Mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo. Tá? Então, essa luz, chamada luz espiritual, ela é advinda, ela tem sua origem no fluido etéreo do planeta Terra. Marco, então, peraí. A luz, de repente, espiritual do planeta Terra pode ser diferente, por exemplo, de Saturno, de outro planeta? Sim. Tá? Por quê? Porque da mesma forma que o espírito retira o seu corpo sutil do fluido, ou seja, do orbe que ele vai encarnar, a luz tem as mesmas propriedades, ok? Afetando pelas percepções visuais da alma, não afeta o corpo físico. Essa luz espiritual, ela é específica, né, para a quarta dimensão, vamos colocar assim: terceira dimensão, os encarnados; quarta dimensão, os desencarnados no planeta Terra. Após a luz material e a luz espiritual, como a gente falou. A primeira tem focos circunscritos aos corpos luminosos, né? Como eu te falei, né? O espectro das partículas eletromagnéticas ali faz com que haja, né, nesse encontro, a luminosidade material. Já a luz espiritual tem seu foco por toda parte, ou seja, ela não é especificamente direcionada, ela aparece como um todo. É igual quando você tem uma vidência, você não vê pelos olhos físicos, como eu falei, você vê como um todo, parece que é o fluido que você comporta, né, ali no seu campo áurico, é que vê a quarta dimensão, vê o mundo espiritual. Então, essa luz chamada luz espiritual é a razão pela qual não há obstáculo à vista espiritual, né? Ela atravessa parede, atravessa obstáculos materiais, não tem
nada que a impeça, ela pode ver, né? Ela não é detida pela distância, nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ela. O mundo espiritual é, portanto, clareado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios. Isso é o item 24 da Gênese. Sobre essa interessante revelação, né, que nos é passada aqui, da diferença entre a luz material e a luz espiritual, a gente construiu uma hipótese baseada nos estudos do Pietro Ubaldi, tá? Sobre essa relação, né, que tem a luz espiritual advinda do éter, pode chamar de antimatéria, fluido espiritual terrestre, né? Que no fundo, é o adensamento do fluido cósmico. Então vamos ver essa hipótese que é baseada no Pietro Ubaldi, que é um grande pesquisador, um grande estudioso dessa área esotérica. Lembrando que esotérica com S junta igualzinho a doutrina espírita. Filosofia, religião e ciência. Quando exotérica, só com X, é só a religião. Então, o Pietro Ubaldi era um esotérico com S. O choque do hidrogênio, a gente sabe que é o filhote do éter, segundo Leon Denis. Ele tem peso atômico mais 1. Puxa, Marco, por que mais 1? Lembrando, tabela periódica, né? O peso atômico do hidrogênio é 1. Tá? E eu coloco mais 1 para você entender. Como o éter, que segundo Ubaldi, na atmosfera da Terra, apresenta um peso atômico menos 2, que resulta em 2 tipos de fótons de luz. Então, olha só o que o Pietro Ubaldi nos traz, que é muito interessante essa hipótese, né? Ele diz o seguinte: já que o hidrogênio é filhote do éter, ou seja, ele é muito próximo do éter, né? Ele é muito próximo ali do fluido espiritual. Então, se a gente tivesse que fazer uma hipótese sobre esse éter, ou seja, esse fluido espiritual do planeta Terra, ele é muito próximo ali do hidrogênio, mas ele é menos denso. Então, o Pietro Ubaldi, obviamente deve ter sido inspirado, ele diz que esse peso atômico é de menos 2, por isso que a gente chama de antimatéria. Ele resulta 2 tipos de fótons de luz. O primeiro é a luz material, ou seja, o hidrogênio interagindo com um choque, tá, com o éter, dá 0. Se é 0, então não tem nenhum tipo de interferência, a luz material se faz, ok? Já na luz espiritual, que é a antimatéria, o menos 1 que sobrou, né, daquela luz material, ela, na realidade, entrando em choque com outros, vamos dizer assim, outros átomos ou partículas do próprio éter, vão fazer o quê? Um conceito de aumentar. Esse menos 1 pode virar menos 3, menos 4, e quanto maior for esse peso atômico, mais luminosidade terá, ok? Conforme diminui o peso atômico, ou seja, quanto mais vai andando, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, mais eterizado vai se tornando o fluido. Essa luz espiritual, que na realidade é uma derivação fluídica, é que utiliza, né, para criar um invólucro do espírito, que é o perispírito, ou seja, os corpos do perispírito, o pletério e o corpo espiritual, apropriado na esfera de cada orbe como a atmosfera espiritual em sua essência natural, como a gente já estudou. Puxa, Marco, Pietro Ubaldi fez uma interessante análise e uma hipótese muito bacana, sim, né? E muito próximo, né? Na época dele não tinha o desenvolvimento que tem hoje, por exemplo, a física de partículas, né? As teorias quânticas, e ele já fazia esse conceito. Só para te lembrar, o conceito de física quântica, teoria quântica, vem do quantum, tá? Porque eu não consigo dimensionar direito a quantidade, eu digo que é um quanto, é uma porção, vamos colocar assim. Por isso que é quântico, por isso que é quanto, tá? E o conceito do fluido espiritual, ele é quântico, tá? Ele é um quantum de energia. E o Pietro Ubaldi, um grande estudioso, nos deu essa possibilidade de entender, né? Então, quanto maior, né, esse conceito etéreo, diminui o peso atômico. Menos 1, menos 2. Poxa, Marco, diminui sim. Se eu chegar para cá, ó,
Menos 1, 0, 1. Eu estou o quê? Aumentando. Se eu estou diminuindo, eu estou indo para a esquerda, ó. Eu estou diminuindo, eu estou eterizando esse fluido, ok? Então veja que interessante hipótese que o Pietro Baldi nos traz. Essa luz espiritual pode ser adensada ou eterizada. Lembra que eu falei? Se for assim, muito próximo ali do menos 1, é uma luz meio fraquinha, ela está muito, vamos dizer assim, ela está um pouquinho adensada. Se ela for menos 10, menos 20, ela é muito brilhante e ela está muito eterizada. Tá? Isso depende muito do grau de desenvolvimento do espírito, porque o espírito consegue não só ver, mas manipular esse tipo de luz. Ok? Vou te dar um exemplo. Muita gente, né, e a Igreja Católica foi talvez a maior responsável, dizer que os anjos, né, ou seja, os espíritos, que por muitas vezes são mentores ou são mensageiros, né, têm asas. Não é asa. É porque os videntes, quando olham de frente, principalmente, um espírito, o padrão vibracional dele é tão alto, e quanto maior for o seu desenvolvimento, mais alto é esse padrão. É como se a asa dele aumentasse. Eles confundindo aquele conceito vibracional, né, que fica ali, principalmente para quem olha de frente, parece que está por trás, parece asa. Daí é que vem o mito da asa do anjo, tá? Que é o padrão vibracional de um espírito, ok? Poxa, Marco, o espírito que está no umbral não tem asa, né? Por quê? Porque o padrão vibracional dele é baixo, ok? O adensamento dessa luz produz um enfraquecimento da luminosidade, como eu falei para vocês, e a diminuição do padrão vibratório da mesma. Ao passo que a eterização dessa luz, o que é eterização, para lembrar? É quando aumenta para o lado esquerdo, tá? Que caracteriza a antimatéria. Quando chega no zero, é neutro. Andou para a direita, tá? Aqui é matéria. Então, a partir do momento, né, que existe uma diminuição do padrão vibratório da mesma, essa luminosidade se enfraquece. Ao passo que o contrário é verdadeiro também. Né? Quanto maior for o padrão vibratório do espírito, mais luminosidade ele terá. Tá? Então, se você lembrar do aparecimento de Fátima, né, lá em Portugal, Maria, né, segundo as crianças, e depois, na segunda vez, várias pessoas puderam verificar, ela vinha numa luz absurda, assim, era uma luminosidade absurda. Tá? Tem detalhes, né, da época que dizem que ela chegava até a deixar o céu tímido de tanta luminosidade, porque Maria, né, como vocês sabem, é um espírito que veio de Sírios, né? E ela veio de Sírios para ser a mãe de Jesus, para engravidar e dar à luz a Jesus, porque esse negócio de dizer que Jesus nasceu do Espírito Santo, isso é coisa de, né, pessoas que não estudam, porque Jesus, em momento nenhum, tá, mesmo antes do seu nascimento, ele quebrou ou aviltou qualquer lei de Deus. Tá? Imagina, o próprio Jesus aviltando uma lei de Deus. Não, ele nasceu da concepção do Espírito Santo. Isso é coisa de, né, pessoas que não entendem direito. Né? Então, veio esse espírito de Sírios, que foi Maria, que era era o único ser que se voluntariou a vir, né, a esse planeta denso, que era o planeta Terra, para dar à luz a um espírito de muita luz. Tá? Puxa, Marco, por quê? Porque não comportaria tanto padrão vibracional, por exemplo, no útero de uma pessoa encarnada no planeta Terra. Tá? Não haveria como ir explodir a mulher. Né? Então teve que vir um espírito de outro local, no caso Sírios, para poder servir de invólucro para dar à luz a um espírito tão iluminado que já era Jesus naquela época. Adensar ou eterizar é consequência principalmente da condição moral que um espírito se encontra. Então, quanto mais moralizado for um espírito, maior será o seu padrão vibracional e mais luminosidade ele irá emanar. Esse acender ou apagar da luminosidade de um espírito pode ser expressado pelo padrão mental que produz. Ou seja, o pensamento sempre é o veículo, um dos veículos dessa continuidade ou dessa retenção desse padrão luminoso.
Considerar também a hipótese do decaimento beta, que é da física quântica isso, produzido pelo elétron ao passar a pertencer a um orbital mais próximo do núcleo. Ou seja, quando ocorre o decaimento beta, significa que um elétron que está num orbital muito afastado do núcleo, ele decai, né? Por isso que é decaimento. Ele decai, ele se aproxima do núcleo, e quando ele faz isso, ele gera energia, que também pode ter similaridade com as partículas da antimatéria. Ou seja, um espírito pensando em coisas tristes diminui sua luminosidade por produzir decaimento beta. E o inverso também ocorre. Marco, me dá um exemplo para entender? Claro, você lê os livros de André Luiz, em determinado momento eles estão num umbral profundo e o espírito que está ali, vamos dizer assim, organizando essa visitação, ele diz assim, olha só, nós temos que não ser visto pelos espíritos que estão aqui sofrendo no umbral. Então, para isso, eu peço a vocês que pensem em algo triste. E aí, aqueles espíritos, né? Olha, como se fosse um tour, né? Pensam numa coisa triste, o que acontece? A luminosidade deles, diminui. Puxa, Marco, isso é real, tá? Então, um espírito mais evoluído tem essa capacidade de fazer isso. Os espíritos lá do umbral não conseguem ver, né? Puxa, mas tudo é espírito, Marco. Pois é, mas tem graus diferentes conforme a moralidade, né? E o próprio conhecimento. Então, fica a dica aí para vocês. A nossa hipótese citada no item anterior, né, sobre essa luminosidade, corrobora e esclarece a afirmação do item 25 da Gênese. Desse capítulo, né, que a gente está estudando, a alma envolvida pelo seu perispírito, a alma é o espírito encarnado. Então, o perispírito, que são os corpos sutis, envolvem ela, ok? Traz, assim, em si mesmo a seu princípio luminoso, penetrando a matéria por força de sua essência etérea. Não há corpos opacos à sua vista. Entretanto, a vista espiritual não tem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. Olha o que a gente falou. Unicamente os espíritos puros, ou bons, né, a possuem em todo o seu poder. Com os espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela relativa materialidade dos seus corpos sutis, que se interpõe como uma espécie de bruma, ou seja, faz uma espécie de fumaça, eles não conseguem ver direito. Então, é espírito? É, mas depende do tipo de espírito. Um espírito com mais propriedades, vamos dizer assim, e virtudes, tá? Dentro das leis de Deus, ele tem muito mais possibilidades do que um espírito, por exemplo, que está no umbral, né? Que às vezes não consegue nem identificar um outro espírito, às vezes que tenta ajudá-lo. É o que identificamos como segunda vista, tá? Então, Kardec usa muito esse termo, segunda vista ou dupla vista, ou ainda vista espiritual, que é o que a gente chama de evidência, né? A vista espiritual, lembrando que tudo que é em azul eu compilo especificamente e integralmente do livro da Gênese. Quando está em preto ou vermelho, é alguma complementação ou interpretação. A vista espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados. A gente não tem essa possibilidade. Vou dar o meu caso, tá? Eu tenho possibilidade de evidência quando eu estou mediunizado, quando eu estou trabalhando, mas eu não vejo tudo, tá? Eu vejo ali o que a espiritualidade me permite ver para fazer o trabalho. E, por conseguinte, né, sujeito a aberrações, ou seja, você pode ver coisas que, na realidade, não estão ali, né? Você muitas vezes confunde com o espectro do seu pensamento, de coisas que influenciam, né, a tua percepção e por aí vai. Segundo o grau de seu desenvolvimento, a circunstância do estado moral do indivíduo encarnado pode se dar, seja no sono ou seja no estado de vigília. Ok? Esse fato limitante na vista espiritual dos encarnados justifica, ao mesmo tempo, a percepção antecipada de um fato já plasmado. A gente viu isso na aula passada, quando até recomendei o livro, o filme do Minority Report, tá? Quando você pensa, você cria uma forma de pensamento, e aquilo é plasmado. E quem tem essa visão, essa vista dupla, vê aquilo ali tranquilamente, tá? Que está disponibilizado em um ambiente. De ocorrências em tempo real, em locais distantes, pode identificar causas de uma doença
e dizer qual o remédio mais adequado. É por isso que, né, quando você está, às vezes, incorporado, eu, às vezes, quando incorporo a falange dos Exus, seja do Exu Caveira ou do Exu Tranca-Rua, né, o Exu Tranca-Rua que eu trabalho, ele é médico, então, por muitas vezes, ele consegue detectar, né, um tipo de anomalia no baço, no fígado, nos rins, né, e ele passa alguma dica ali, né? Olha, tome mais água, procure um médico para fazer isso. Quase sempre a gente procura não passar remédio porque o médium ali, mesmo trabalhando com o médico, ele não é médico no conceito material. Né? Então, a gente sempre dá a dica, procure um médico para verificar o teu baço, procure um médico para verificar os teus rins, né? Mas o espírito percebe aquilo ali. Tá? Isso é nítido, eu cansei de fazer isso, né? Já ali mediunizado. A visão do mundo espiritual em tempo real, tá? Acontece, os espíritos não têm essa limitação, eles conseguem ver em tempo real o que está acontecendo, independendo do local, tá? Independendo se está ali à vista, né? Do nosso conceito sensorial de ver. Tá? Pode estar distante, pode estar, inclusive, na casa. É dessa forma que a gente faz, por exemplo, limpeza da casa. Às vezes a pessoa vai pedir uma orientação e a casa dela está completamente cheia de miasma, cheia de coisa, e aí o espírito normalmente indica que aquela pessoa pense na sua casa para facilitar, para criar uma forma de pensamento e o espírito poder, vamos dizer assim, quase que estar na casa para verificar tudo o que está acontecendo. Aí fala assim, olha, você tem que higienizar sua casa por causa disso, né? Faça prece antes de dormir, né? E, normalmente, os problemas que os encarnados se metem, né? Às vezes, bobamente, por não entender essas coisas. Imagens fantasiosas criadas pela imaginação dos encarnados, análogas às criações fluídicas do pensamento e à condição moral de que as concebem. Então, também isso é comum, isso torna-se um fator limitante para você entender o que é real e o que, na realidade, está sendo ali projetado pela uma ansiedade, por uma emoção mal trabalhada, às vezes até por um filme que você ficou impressionado. Tá bom? Os sonhos, propriamente ditos, apresentam três naturezas das visões acima que a gente descreveu, né? As duas primeiras que pertencem ao sonho profético, os pressentimentos e advertências. No terceiro item, isto é, nas citações fluídicas do pensamento, que se pode encontrar a causa de certas imagens fantásticas, aqueles sonhos, né? Que aparece um monstro, né? Aquilo ali, por muitas vezes, é influenciado ali por algum filme que você viu e ficou impressionado. Que nada tem de real em relação à vida material, mas que tem para o espírito uma realidade, às vezes, tão nítida. Quem está ali vivendo isso, ele acredita fielmente que aquilo é real, de que o corpo sofre contragolpe e se tem visto os cabelos esbranquicerem sob a impressão de um sonho. Essas criações podem ser provocadas pelas crenças exaladas, por recomendações retrospectivas, pelos gestos, o desejo das paixões, o temor, né, os remorsos pelas preocupações ambientais, habituais, pela necessidade do corpo ou de um embaraço nas funções do organismo, enfim, outros espíritos com objetivo benfazejo ou malfazejo, segundo a sua própria natureza. Então, esse negócio de consultar pessoas que vão te dizer e interpretar sonho, já era na época de Daniel, né? Hoje em dia isso não acontece mais porque você pode cair nas malhas de uma pessoa, né, ou de um espírito zombeteiro. O corpo físico e o perispírito são inertes. O centro sensitivo é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito com um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, do que os nervos parecem ser os fios condutores. Já aquilo que eu falei, né? Nós somos seres eletromagnéticos, mas o fluido que corre no nervo é um fluido perispiritual, né? É um fluido que não é explicado, por exemplo, pela ciência. É porque tem condutos nervosos. Tá bom, mas o que gera a eletricidade? A ciência não sabe. Tá? Na realidade, quem estuda a ciência espiritual sabe que é um fluido ali espiritual que faz
essa condução. Esse fluido espiritual é o mesmo que dá a possibilidade do espírito, vamos dizer, retirar o seu corpo perispiritual. Por isso aqui, né, existe uma correlação intrinsecamente ligada, partícula a partícula, entre o corpo físico e os corpos sutis. O influxo nervoso que percorre os nervos, na realidade, é o fluido perispiritual. Olha aí. Ou seja, a propriedade de transmissão é dada pelo fluido espiritual. Se o corpo sofre uma lesão rápida, como um tiro, um fluido espiritual, devido à perturbação da bala no corpo, interrompe-se momentaneamente por alteração química de sua propriedade, o que justifica a insensibilidade momentânea de vida no corpo físico. Ah, Marco, então é por isso que quando às vezes uma pessoa sofre um tiro, né, ela vai sentir alguns minutos depois. Por quê? Porque naquele momento que o tiro ocorreu, houve uma interrupção, houve um choque ali que interrompeu esse fluido e os nervos não conseguem captar isso com a mesma velocidade. Tá? Aí depois de alguns minutos é que alguém fala assim, rapaz, você foi atingido, você se machucou aqui, está sangrando. Aí que a pessoa, aí começa a sentir dor. Lembra disso? Né? Deve ter acontecido com cada um de vocês aí. Em processo de desencarne, já estão terminando. A morte só ocorre quando o cordão de prata se rompe, ou seja, enquanto tem o cordão de prata, você está vivo. Tá? Mas às vezes ele pode estar um liame muito fininho, é que você está desencarnando. Tá? O perispírito vai descolando-se, iniciando pelas extremidades, causando a morte aparente, ou seja, pelos pés é que começa o desdobramento para a morte. Tá? É pelos pés e pelas mãos, pelas extremidades do corpo. Tá? E ele começa a se descolar, tá? E a última parte a ser desprendida, no caso de um espírito, né, que não tem ali muito apego, não tenha tanto apego à matéria, é exatamente o influxo do chakra cardíaco. Ok? E aí, a partir do momento que ele sai, né, ou seja, não tem mais energia ali naquele corpo, ele começa o estado de putrefação, né, dos sedimentos. Por isso que você vê assim, uma pessoa que já está em estado mórbido, né, indo à morte, começa os pés, por exemplo, as mãos começam a ficar escuras, um pouco escuras. Tá? Eu já presenciei isso várias vezes, né, em pessoas que eu fui ajudar a fazer o deslocamento do corpo espiritual para sair completamente do corpo físico. Tá? Processos de cura podem ocorrer quando a energia da vontade do espírito, somada à intenção, ou seja, a vontade está onde? No plexo solar. Intenção está onde? No cardíaco. Ok? Onde está a consciência? No ajna. Então, eles deslocam fluidos perispirituais para o local lesionado do corpo físico. Né? Então, quem trabalha com cura e conhece os processos do corpo sutil, sempre trabalham acionando esses chakras, né, de uma forma proposital. Neste caso, haverá uma substituição da partícula doente do corpo pela partícula boa do fluido perispiritual. Isso só é possível porque o fluido cósmico é a matéria-prima única para formar o perispírito e o corpo físico. E o processo, neste caso, é de inoculação, ou seja, tu enxerta. Puxa, Marco, nós temos essa capacidade? Sim. Como dizia o Mestre Jesus, vós sois deuses, tudo o que faço podereis fazer e muito mais. A gente ainda não acredita nisso, né? Mas talvez tenha sido uma das frases mais importantes que Jesus nos trouxe, né? Nos ensinou. Então, o item 31 diz lá, a potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Espera aí, Marco. Significa que você passou o dia fumando, ou você bebeu, ou você tem pensamentos que não foram lá muito nobres, não é, vamos dizer assim, propício você estabelecer um processo de tratamento, né, para alguém. Por quê? Porque o teu fluido está completamente contaminado. E a gente sempre, ao fazer esse trabalho de cura, né, ao manipular esse fluido, você mistura com o teu ectoplasma, você mistura com o teu próprio fluido, né? Aí você pode contaminar o doente. Então, não é bom se você não tiver em preparo, ou não estiver em condições de. Ela depende ainda da energia da vontade, ou seja, vontade de ajudar, vontade de, né,
fazer o bem para aquela pessoa, a qual provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Depende, enfim, das intenções, e aí vem do coração, né, em amor para ajudar a pessoa, que animam aquele que quer curar, quer seja encarnado ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas, aquilo que eu falei, é o item 31. Então, repara, a gente não está inventando nada, a gente está simplesmente trazendo para vocês o que Kardec codificou através do processo de inspiração dos espíritos, né, bons que quiseram nos trazer essas informações. E sempre, sempre vai estar ligado a essa sigla aqui, a CIV. Atenção. Atenção vem da onde? Do chakra da testa, que está ligado à pineal, que está ligado ao chakra da coroa. Então, a atenção vem daqui, ó. Concentração é algo que está ligado ao conceito de estar encarnado, vem do ajna. Intenção vem do cardíaco, e vontade vem do plexo solar. Então, o chamado processo de ACIV é necessário em qualquer trabalho mediúnico, né? Você tem que estar atento ao que você vai fazer, concentrado, uma intenção de amor e uma vontade realmente de ajudar. Então, esse processo de ACIV é utilizado em todos os processos mediúnicos onde você quer fazer bem ao próximo. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Esta ação é algumas vezes lenta e reclama tratamento seguido. Por isso que, às vezes, num tratamento, tá? Por exemplo, a apometria vai despolarizar estímulo de memória, tá? Você não consegue fazer isso de uma vez. Tem que ser processual, aos pouquinhos, tá? Como no magnetismo comum. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Simplesmente produz o choque ali e ali dizima o miasma. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e não diferem, senão pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, é o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Ou seja, nós somos o interventor. Tá? Por isso que a gente diz que quem cura é o Pai. Nós somos apenas o canal. Tá? Se houver merecimento, isso vai acontecer. Caso seja um processo kármico, não vai acontecer. Então, por que eu estou trabalhando, Marcos, se não vai acontecer o processo de cura? O tratamento, por muitas vezes, é a diminuição da dor do paciente. Ok? Então, a ação magnética pode ocorrer de 3 formas. Forma 1, magnetismo humano. Ocorre pelo fluido do magnetizador, potência e qualidade do fluido, tá? Isso era muito comum na época, principalmente que Mesmer estudou e Kardec se utilizou de muita coisa que ele aprendeu com Mesmer, tá? Então, esse magnetismo humano é quando você doa o seu próprio magnetismo. Só que você fica o quê? Extasiado, você fica cansado quando você doa o seu magnetismo, tá? O magnetismo espiritual, que ocorre pelo fluido da manipulação de um espírito diretamente, né, através de você, e o misto, que é o que acontece, por exemplo, nos salões públicos, né? No dia que tem, por exemplo, palestra, tá? O passe é misto sempre. O espírito perpassa seu fluido pelo magnetizador, né, que é o canal, e soma-se ao próprio fluido do médium, tá? Caso, como eu falei, dos passes nas casas espíritas. Estamos terminando. A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode desenvolver-se mediante o exercício. Porém, a de curar instantaneamente pela imposição de mãos é mais rara, como era o caso que Jesus fazia, né? Essas espécies de cura repousam sobre um princípio natural e que o poder de as produzir não é um privilégio, é uma coisa natural, dependendo principalmente da moralidade de quem está ali sendo o interventor. Uma aparição pode ser produzida de acordo com a vontade do espírito, ou seja, o espírito se materializar. Tá? Ele simplesmente aparece, que é o caso, por exemplo, das agêneres, né? Já ouviram falar em agênere? É quando o espírito consegue, através da sua vontade, fazer propriedades no seu corpo espiritual que passam a ter possibilidade de visão. Jesus, né, tinha uma possibilidade tamanha dessa
que ele fazia com que houvesse, inclusive, processo de tangibilidade, né? Quando ele aparece, já estava desencarnado, né? E isso é uma espécie de qualidade do seu desenvolvimento, né? Através de alterações de suas partículas fluídicas do perispírito. A aparição varia de acordo com a qualidade e intensidade do adensamento do fluido. Menos visível, é mais vaporizado. Menos adensado do fluido, mais visível e até mesmo tangível, é mais adensamento do fluido. Tá? Isso depende muito do espírito. E esses fenômenos mediúnicos, né, que aconteciam no passado, cada vez mais vão acontecer menos, porque não precisamos mais dessas provas, né? Nós já sabemos que existe essa possibilidade. Antigamente isso era muito comum, processo de materialização de espíritos, né? Inclusive com materializações de ectoplasma que eram colocados, né, ali na presença de várias pessoas, do público em geral. Cada vez mais isso vai acontecer menos. É assim que se produzem as aparições, as quais, como também outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Este fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, o qual é invisível quando é muito rarefeito e torna-se visível quando condensado. As aparições vaporosas são frequentes, as aparições tangíveis são mais raras. É igual, por exemplo, vidência. Quando a gente tem a vidência, dificilmente você vê o corpo total do espírito. Você vê normalmente da cintura para cima, tá? Porque o processo de vista dupla de quem está encarnado tem muitas dificuldades e muitas limitações, como a gente falou para vocês. As aparições tangíveis têm a aparência do corpo físico, mas não têm a propriedade do mesmo. Ou seja, são tangíveis, em alguns casos, mas o corpo não é de carne. Esse tipo de aparição ocorre com a agregação de partículas que compõem o perispírito. Da mesma forma que tem partícula que compõe o corpo, tem as partículas que compõem o perispírito, que são originárias de quê? Do fluido espiritual do orbe, que tem sua origem máter, né? Matriz, no fluido cósmico. Então, pela vontade do espírito, é a mesma forma que aparece instantaneamente. Eles podem desaparecer por desagregar suas partículas perispirituais. O 37, o perispírito é o mesmo nos encarnados e desencarnados, não tem diferença. Isso justifica a aparição de encarnados em corpo espiritual quando em desdobramento, em locais distantes do seu corpo físico. Tem pessoas que falam assim, rapaz, eu sonhei com fulano de tal. Tá? Nesse momento você está todo mundo na quarta dimensão. Mas tem determinados espíritos, e aí na própria história do cristianismo, a gente tem várias pessoas que faziam isso, né? Conseguiu se desdobrar conscientemente e fazer sua aparição em locais diferentes. Foi o caso, por exemplo, de um espírito que estava ali, né, fazendo um trabalho de missionário, né? Ele era um padre e ele aparece em Portugal para auxiliar a absolvição do seu pai. Tá? Mas na frente a gente vai falar sobre isso com mais propriedade. Os espíritos não se mostram senão quando querem e quando desejam. As transfigurações do corpo perispiritual podem ocorrer pela vontade do espírito e devido à qualidade dos sentimentos e das emoções predominantes no espírito. Este fenômeno é, pois, o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo vivente e, algumas vezes, no momento da morte. Elas são perceptíveis a todos os assistentes pelos olhos do corpo. Puxa, Marco, então a transfiguração significa que um espírito ele pode mudar sua fisionomia? Claro, né? O conceito perispiritual ele é plasmático, ele pode ser plasmado de acordo com a vontade do espírito, e a gente viu, né, exemplos disso, por exemplo, no Novo Testamento. Na transfiguração, o espírito se apresenta conforme seu desejo, ou devido à viciação da sua mente. Puxa, Marco, peraí, o que você está querendo dizer aqui? Que você vai ver, às vezes, no umbral, tá? Espírito se apresenta como bode, se apresenta como com cauda, como se fosse o demônio, né? Um chifre, tá? Ele viciou a mente, às vezes ele quer se apresentar assim para assustar as pessoas, principalmente os espíritos trevosos, né? Isso é real. Daí você vê mula sem cabeça. Eu vi uma mula sem cabeça.
Aí o cara está imaginando. Não, não está, não. O espírito fez aquela transfiguração e produziu a sua aparição. Tá? Isso é comum. Saci Pererê, isso não surge a esmo. É neste fenômeno que constatamos aparições de demônios, bola sem cabeça e outras aberrações na terceira dimensão e na quarta dimensão. Olha aqui, ó. Saci Pererê, urso, né? A gente se apresenta como cobra. É um espírito, dependendo da sua vontade e da sua viciação mental, às vezes o espírito só se apresenta dessa forma. Ele não consegue, porque ele já está com a mente viciada naquilo. Tá? E a mitologia, né, traz aí inúmeros personagens que a gente conhece. Ok? Atma Namastê. Até a próxima aula. Essa aula foi um pouquinho maior do que o normal, mas é muita coisa a ser falada. Beijo no coração. Fiquem na paz de Deus. Um abraço.